importante, porque chegar direto no artigo assim, ele fica talvez um pouco árido. Por que eu escolhi esse artigo? Ele está em português, esse compêndio em linha de problemas de filosofia analítica é muito interessante, ele vem sendo publicado online pela Universidade de Lisboa, ou são traduções ou textos de filósofos brasileiros, tem vários colegas nossos que escrevem e outros portugueses. O texto, aquele português de Portugal, às vezes é um pouco estranho para nós, mas, de qualquer forma, para quem lê mais em português do que em inglês, é mais fácil, né? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês estão vendo, então, né, a introdução? Sim, sim. Então, hoje o tema é justamente esse verbete de emergência do David Yates. Eu conheci ele é inglês, agora ele está em Lisboa, e ele faz essa análise abrangente, um pouco histórica, mas mais contemporânea, do conceito, e ele tenta conciliar a emergência ontológica com o fisicalismo contemporâneo, que é a grande discussão que a gente vai ver. Então, basicamente, a minha apresentação, eu vou apresentar o conceito de emergência, um pouco do contexto histórico, vou dar essa visão preliminar dessas relações metafísicas que são importantes, que estão relacionadas, os tipos de emergência, forte, fraca, sincrônica e diacrônica, que são os principais. Vou falar da emergência e fisicalismo, que é o princípio do fecho causal do mundo. Uma diferença importante entre dedução lógica e redução, que é ontológica, porque se fala muito que propriedades emergentes são não dedutíveis, mas isso tem a ver com redução ontológica também. Vou falar da proposta do David Yates, que é a emergência ilemórfica, ilomórfica, mas eu sempre usei esse termo, ilemórfico, a ideia de forma e matéria dos neo-aristotélicos, é uma proposta de conciliação com o fisicalismo. E vou falar uma conclusão muito breve e o horizonte é algo que eu estou estudando, que eu acho, vou começar a estudar, que eu acho interessante, e algumas referências. Então, a ideia é o seguinte, é uma teoria metafísica que tenta explicar aspectos da realidade, como toda metafísica, e a gente observa como a evolução cósmica inclui, repetidamente, novidades imprevisíveis. O universo vai se desenvolvendo no tempo e vão aparecendo coisas novas o tempo todo, mais complexas, a ideia de um aumento da complexidade. Você pode ter emergência de propriedades, indivíduos, eventos, processos, forças. Qualquer entidade, em princípio, é capaz de sofrer um processo de emergência. É a entidade emergente, a que emerge, e a entidade base ou emergida. E a ideia é que o todo é mais do que a soma das partes. Então, exemplos bem básicos, diamantes são emergentes, eles têm a propriedade da dureza, e os átomos de carbono, que são a sua base, não têm a dureza. A água é líquida, mas uma molécula de H2O não é, os átomos não são líquidos. O cérebro, que é o exemplo clássico de emergência, é uma coleção de neurônios, e pode ser consciente como totalidade, mas nenhum neurônio individualmente seria consciente. Então, essa é a ideia básica da emergência. O todo tem propriedades que as partes não têm. E aí, as relações de emergência normalmente são concebidas de forma mereológica, é um todo e suas partes, mas, no sentido mais lato, você pode relacionar entidades não físicas e não compostas, sem partes. E aí, por exemplo, a emergência da mente a partir do corpo, considerando que a mente seja imaterial e o corpo material. A mente não tem partes, então esse todo aí tem outras propriedades que não são uma pura visão mereológica.
propriedades estéticas que emergem de uma base material, por exemplo, de uma escultura, que é física, uma propriedade estética da beleza é algo imaterial. Emergência de valores morais a partir de fatos não morais. Todos esses são casos de entidades de natureza diferente. Então, o contexto histórico dessa discussão de emergência está no capítulo do livro A System of Logic, do John Stuart Mill, em 1843, que era Of the Composition of Causes. Ele apresentou duas ações conjuntas de causas, dois tipos. Tem o modo mecânico ou homopático, que é a ideia, o efeito conjunto é a soma dos efeitos que seriam produzidos por cada causa agindo separadamente. Então, a ideia de que é um efeito resultante. Eu somo as causas e as causas produzem esperadamente o efeito. E elas individualmente produziriam também, não precisariam estar em conjunção com outras. E o modo químico ou heteropático é a ideia que o efeito conjunto não é a soma dos efeitos separados de suas causas. Aí o efeito é algo emergente. E aí se chama químico justamente porque a química, na época, foi o que deu o pontapé inicial, a ideia de que as propriedades químicas eram diferentes e não eram redutíveis às propriedades físicas. Até porque a física, naquela época, ainda não estava tão desenvolvida como hoje. E aí, citando alguns nomes importantes que se fala do emergentismo britânico do final do século XIX, você tem, então, Stuart Mill, com as causas mecânicas homopáticas e as causas químicas heteropáticas, e foi o George Lewis, em 1875, um nome que não é tão conhecido, mas a gente tem que fazer justiça a ele, que ele foi quem deu o termo emergente a esses efeitos heteropáticos. E os outros efeitos de causas mecânicas seriam os efeitos resultantes. Então, você tem propriedades resultantes e propriedades emergentes. Depois, o Samuel Alexander, ele é famoso como defensor do emergentismo, ele introduziu a ideia de que são qualidades novas que emergem. Isso seria um fato bruto. A gente discutiu da última vez o conceito de fato bruto, que é muito interessante esse termo, o Alexander pede piedade natural do investigador. O que isso significa? É um fato bruto, a gente tem que aceitar que isso é assim, não se tem como explicar como a vida, por exemplo, emerge de uma base biológica ou celular, a vida consciente a partir de um composto orgânico. E aí você tem essa escala de complexidade que começa com a física, passa para a química, depois vai para a biologia, depois você vai para a psicologia, que seria a vida consciente. O Lloyd Morgan também, ele pegou a evolução darwiniana, pegou a história da cosmologia e considera que a nossa evolução, a evolução do Homo sapiens é um caso de emergência. E o Charles Broad defendeu também o emergentismo como uma forma de monismo de substância, a gente vai ver depois, e pluralismo de propriedades. E a ideia é que você tenta entender que as propriedades podem estar em maior número do que apenas as propriedades físicas. Seriam as propriedades das ciências especiais, que são justamente essas que eu citei, química, biologia, psicologia, direito, economia, elas não estão lidando com o mundo físico das partículas. Então, traços principais da emergência, a novidade e a irredutibilidade. Entidades emergentes são irredutíveis e são imprevisíveis. Essa é a ideia de novidade, é algo que não se tem como saber e não se tem como deduzir, não é apenas uma questão epistêmica. Você não consegue inferir das entidades de nível inferior o que vai surgir de forma sincrônica ou diacrônica, como a gente vai ver. E há um processo aí também de causalidade de cima para baixo. O nível mais complexo, superior, poder causal sobre o nível inferior. E aí a causalidade descendente, e essa é a grande diferença da emergência forte em relação à emergência fraca. Então,
como eu falei, a emergência fraca, ela é epistêmica, todo mundo aceita, que é a ideia de que a propriedade de um objeto é redutível ou determinada pelas propriedades dos constituintes desse objeto. E é muito difícil explicar, prever ou derivar essa propriedade dos constituintes. E a diferença com a emergência forte é que a propriedade não é redutível, não é determinada pelas propriedades dos constituintes. A propriedade do todo não se reduz à propriedade de suas partes, seja no sentido mereológico ou não. E então os poderes causais desse todo são causas novas, não são os poderes causais das suas partes. Isso é uma recordação rápida dos tipos de características que as relações apresentam, todo mundo sabe, né? Irreflexividade, nenhuma entidade possui relação consigo mesma. Assimetria, se X tem relação R com Y, então R possui relação R, então Y possui, não, desculpe. Se X tem R com Y, Y não possui R com X. Essa é a ideia da assimetria. E a transitividade, e a sua negação, se X tem R com Y, Y tem R com Z, então X possui R com Z. Isso vai ser importante, porque aí a gente vai ver como essas relações metafísicas, incluindo a emergência, se comportam quanto a esses três quesitos. Uma relação importante que faz parte do conceito da emergência é a superveniência, que pode ser em português traduzida como superveniência ou sobreveniência, em inglês é supervenience. E, basicamente, é a covariação entre dois conjuntos de propriedades A e B. Então, um conjunto de propriedades A supervém de um conjunto de propriedades B se não for possível que duas coisas sejam diferentes com relação às propriedades A, sem, ao mesmo tempo, diferir com relação às propriedades B. E é uma ideia de covariância entre dois conjuntos. Se um objeto possui um conjunto de propriedades supervenientes, então, e outras propriedades físicas, então a variação em uma produz a variação na outra. E, de certo modo, a superveniência é um componente da emergência, é uma condição necessária para haver emergência, mas não suficiente. Como a gente vai ver, para a emergência, não basta ter essa superveniência, que é uma forma de dependência ontológica, você tem que ter ainda a questão da causalidade descendente, a questão da novidade, da irredutibilidade. Então, o que é a superveniência? É uma relação reflexiva, em princípio, ela é transitiva e ela é não simétrica. Esse não simétrico aí, ele é diferente de simétrico e assimétrico, porque, às vezes, ela pode ser um ou outro. No caso, como uma relação simétrica, um exemplo clássico, a área da superfície de uma esfera perfeita supervém de seu volume e vice-versa. Então, é uma relação reflexiva e é uma relação simétrica, no sentido que uma variação no volume causaria uma variação na superfície e vice-versa. Mas ela também pode ser uma relação assimétrica, enquanto, por exemplo, que eu já citei, o estético supervém do físico, o físico não supervém do estético. Se eu mudar uma propriedade de uma escultura, eu posso mudar a propriedade da sua beleza estética, mas se eu mudar, eu não posso, se eu mudar a beleza estética, eu não posso estar mudando a escultura. Então, o caminho é numa direção só. O conceito de dependência ontológica, que está relacionado à superveniência, mas existe não exatamente idêntico, é um conceito geral que descreve uma relação em que a existência ou natureza de uma entidade repousa ou é determinada por outra entidade. É um conceito geral que é associado à superveniência, e aí tem na literatura esse termo global, que às vezes você tem justamente uma característica não simétrica, ora simétrica, ora assimétrica. Dentro de uma superveniência global, você poderia ter um tipo de
dependência simétrica. E o exemplo que eu encontrei, eu não vou aprofundar esse exemplo, porque aí fugiria um pouco, mas seria a dependência de entidades abstratas nas entidades concretas, que se verifica na direção oposta também. Então, teria que se pensar nisso, mas é a ideia justamente que você pode ter uma superveniência com dependência nas duas direções, e ela às vezes é simétrica, como eu falei, às vezes pode ser assimétrica. E um outro tipo de relação metafísica é o famoso grounding, que é traduzido como fundação, que, da mesma forma que a literatura recente sobre disposições causais, você tem muita coisa sobre grounding. O Jonathan Schaffer é um dos que escreve sobre isso, tem outros. E é uma relação de dependência ontológica, mas ela é mais forte, e ela inclui uma determinação mais forte, hierárquica, em que uma entidade existe em virtude de outra, estabelecendo essa prioridade ontológica, digamos assim. A existência da entidade fundada é metafisicamente explicada pelo seu fundamento. Nesse caso, se considera que na fundação não há novidade e não há não dedutibilidade. É uma relação muito forte e que, no sentido de explicação, a existência de algo é explicado pela existência do outro. Aí o exemplo que se dá é a ausência de função cardíaca e cerebral é fundamento metafísico para o estado de um indivíduo estar morto. Então, você tem aqui um caso de explicação metafísica, um caso de necessidade, e que tem toda uma literatura sobre isso, mas não é um caso de emergência. Inclusive, a emergência forte rejeita a fundação, que as propriedades emergentes não se fundam na sua base física, essa é a ideia. Então, a emergência forte rejeita a fundação, pois uma propriedade fundada não tem poderes causais novos em relação ao seu fundamento. Assim, propriedades emergentes não se encontram fundadas nas suas propriedades de base, essa é a ideia. Já a emergência fraca é compatível com a fundação, por ser ontologicamente redutiva à sua base física. Então, a ideia do poder causal novo é o que faz toda a diferença em relação à emergência forte, porque a ideia é que ser real é ter poderes causais. Aquilo que não causa nada não é real, dentro dessa literatura do realismo causal. Então, tem a discussão que entidades abstratas não seriam reais por não possuírem poder causal. Isso é uma outra discussão. E falando rapidamente sobre emergência e modalidade, que é a ideia do que tipo de necessidade está envolvida na noção de emergência. E a ideia é que a emergência não é explicada pela necessidade lógica e nem pela necessidade metafísica, que seria da fundação, mas por uma necessidade nomológica regida por leis da natureza, contingentes. Então, essa diferença é importante, porque a propriedade emergente é determinada pelas leis do nosso mundo, e não por uma estrutura conceitual ou metafísica que funcionaria em todos os mundos possíveis. Então, há uma contingência aí, entrando nessa ideia de que há uma dependência nômica, e como as leis naturais são fundamentais, podem ser fundamentais, mas não são necessárias, a gente viu isso da última vez, e há quem diga que a existência de leis físicas é um fato bruto, de que elas sejam como elas são. Então, aqui deriva que, pelas leis do mundo, há processos de emergência. E isso seria uma forma de fato bruto. Então, em resumo, a gente tem a emergência forte, que tem superveniência, covariação entre propriedades do nível superior e do nível inferior, dependência ontológica, o nível superior depende do nível inferior. Então, a ideia, ainda que a consciência seja uma propriedade emergente forte, nessa visão, se o cérebro morrer, você perde a sua base, e aí você não teria mais consciência. Então, a dependência ontológica existe.
Mas a irredutibilidade, a consciência não se reduz às suas propriedades físicas, e aí tem toda uma discussão, e esse é o grande problema, o emergentismo lida com o problema do dualismo mente-corpo. E não tem fundação, emergência forte. No caso da emergência fraca, você tem as 3 características da forte, mas você tem a fundação também. E aí, nesse caso da emergência fraca, você tem uma superveniência ontologicamente inocente, porque no final você diz o seguinte: as propriedades do nível superior não são nada além do que as propriedades do nível inferior, só que descritas diferentemente. It's nothing over and above. O que está em cima é exatamente o que está embaixo, só que descrito com outras palavras. Essa seria a ideia de uma emergência fraca, não ontológica, né? Então, sobre as 4 relações metafísicas que eu citei, em resumo, a emergência ela é irreflexiva, eu não posso emergir de mim mesmo, ela é assimétrica e ela é intransitiva. Não necessariamente ela apresenta a transitividade, por exemplo, que apresenta a superveniência, a dependência ontológica e a fundação. No caso da superveniência, ela é reflexiva, ela é não simétrica, ela pode ser simétrica ou assimétrica, e ela é transitiva. A dependência ontológica, ela se distingue da emergência por ser transitiva. Se eu dependo de algo e algo depende de um terceiro, então eu dependo desse terceiro em última instância. E a última é a fundação, o ground, que ela é irreflexiva, assimétrica e transitiva também. Então, a ideia é que a emergência ela não se comporta como uma cadeia explicativa perfeitamente ordenada e dedutiva que a transitividade pressupõe. Quando você tem transitividade, você tem uma certa hierarquia explicativa de determinação que você vai derivando os níveis, e no caso da emergência não é assim. Essa intransitividade ela é muito importante, porque entre um nível e outro surgem propriedades novas, explicadas por leis da emergência chama intraordinais no conceito de Broad, que são leis próprias, leis das ciências especiais, digamos assim. Então, quando você muda o nível, mais para baixo, você tem outras leis. Então, você não pode ter transitividade aí em nenhum sentido. Além da emergência fraca e forte, a gente tem, em relação ao tempo, 2 tipos de emergência, que é a diacrônica e a sincrônica. A diacrônica pressupõe o tempo. A emergência de novos fenômenos ocorre sempre ao longo do tempo. Então, exemplo, a história da evolução biológica, a evolução de Darwin, tudo que ocorre ao longo do tempo seria uma forma de emergência diacrônica. A transformação entre partículas, muons e neutrinos. Esse é o exemplo que o David Yates dá. Ele diz que é diacrônico porque as propriedades dos átomos transformados, as partículas transformadas, não são deduzidas das propriedades de antes da transformação. Você tem propriedades novas. E a emergência sincrônica, ela justamente não ocorre, ela é simultânea. As entidades emergentes de um nível de complexidade superior coexistem temporalmente com as entidades dos níveis inferiores que lhes servem de base. Então, não há processo temporal. E o exemplo clássico sempre é a emergência da consciência a partir do cérebro. Eles estão juntos e aquilo acontece. Não é um caso de causalidade simultânea, é um caso de emergência, que é um outro tipo de relação. E a gente justamente vai ver agora que não há natureza causal na emergência sincrônica. O surgimento da propriedade emergente a partir de sua base física é visto como uma relação sincrônica de determinação ou superveniência, e não como uma produção causal. Nem que fosse de causalidade simultânea, não é o caso. Já a emergência diacrônica, ela possui a natureza causal.
intrinsecamente. Eventos que são efeitos emergem de eventos que são causas. Então, há aí uma causalidade funcionando, e, de certo modo, a causação, você tem aí o conceito de causação descendente sincrônica, uma propriedade emergente exerce influência causal sobre a sua base de microconstituintes no mesmo instante de tempo. Essa é a grande discussão, se você teria uma forma de causação descendente sincrônica, que a mente causa alteração nos seus constituintes no mesmo instante de tempo, porque você não está tratando aí de causação como precedência temporal, né? Isso é questionado, por exemplo, para o Yegor Kim, ele fala que isso seria absurdo, implicaria uma circularidade causal. Isso tem bastante discussão sobre isso, e até que ponto, que tipo de dependência, emergência sincrônica você poderia ter, descendente, ascendente. E no caso da emergência diacrônica, que os efeitos emergem das causas, eles falam que envolve causas de estruturação que estão relacionadas a mudanças nos parâmetros do sistema, e não apenas causas de disparo, que eles chamam triggering causes, que estão justamente vinculadas à evolução temporal. Isso é uma discussão até interessante, que tipo de causa está envolvida na relação de emergência. Então, não é só aquela causa do disparo, de que algo surge, mas é uma causa, até como efeito cumulativo, de estruturas da base que produzem essas propriedades novas. Aqui. Então, dentro da emergência diacrônica, a gente pode falar o que emerge do passado, né? Aí você pode dizer, dentro de uma ontologia temporal, que a gente já viu, a gente poderia dizer que o futuro emerge do passado. Porque tudo pode ser objeto da emergência, como a gente viu, entidades, propriedades, objetos, forças, estados de coisas, eventos. Você considerando que momentos futuros são entidades, você pode dizer que, de alguma forma, os momentos futuros emergem dos momentos passados como uma novidade, né? Nesse caso, na emergência diacrônica fraca, o futuro é redutível ou determinado pelo passado, mesmo que seja muito difícil prevê-lo. E aí você tem a ideia de que a gente vai ver como relacionar isso com o determinismo, mas se você souber todo o passado, você vai saber o futuro, porque ele vai emergir dentro de uma relação de causalidade especial, mas vai ser um tipo de causalidade num certo sentido. Já na emergência diacrônica forte, o futuro não é redutível e nem determinado pelo passado, e a dificuldade de sua previsão é ainda maior. E eu diria que, nesse caso, talvez haja até uma impossibilidade de previsão, porque justamente o sentido de novidade ontológica da emergência não se trata de uma limitação epistêmica, que se nós tivermos todos os equipamentos, a gente um dia conseguiria saber o que virá na evolução do cosmos, né? Até no que eu assisti ontem no Closer to Truth sobre emergência, eles perguntam para o George Ellis sobre a questão da evolução do universo. Ele disse, se a gente tivesse o estado total do universo num instante, 1 segundo após o Big Bang, a gente conhecesse todas as variáveis, ou um supercomputador tivesse todas essas informações, não teria como a gente deduzir o nosso estado atual do universo. Não teria como. Seria um caso de emergência forte. Então, no caso de um mundo determinista, os sistemas evoluem e nada verdadeiramente novo aparece com o passar do tempo. O que parece novo, na verdade, é porque a gente não sabia antes, mas não é novo. E no indeterminismo, quando da evolução de sistemas irredutíveis, novidades imprevisíveis estão sempre surgindo ao longo do tempo. E isso é a história do universo, é caracterizada pela emergência vinculada ao indeterminismo e a uma causalidade
indeterminista também. Não é que não há causalidade, mas ela é probabilística e você não tem como determinar. Pode ser um caso de acaso ontológico absoluto e não epistêmico. Então, esse foi assim uma apresentação longa até dos conceitos que estão envolvidos na emergência metafísica, e agora eu vou entrar no artigo do Yates. Não vai ser muita coisa, porque a gente vai só tratar de alguns pontos que são importantes, que ele define a emergência segundo 3 condições necessárias e suficientes, e ele chama de condição positiva e negativa. A primeira é a dependência ontológica, propriedades emergentes dependem de propriedades físicas base. A novidade, tem que haver novidade, propriedades emergentes são novas, e não pode haver dedutibilidade. Propriedades emergentes não são dedutíveis a partir de sua base física. Então, essas 3 condições estando presentes, você teria um caso de emergência. Como a gente viu anteriormente, propriedades resultantes, que é aquela ideia do Stuart Mill, elas podem ser novas, mas dedutíveis. Por exemplo, a massa ou o peso de uma barra de ferro em relação à massa ou o peso de suas partes. Por que a massa ou o peso ela é dedutível da barra de ferro? Ela é dedutível por adição escalar da massa das partes. Então, aqui eu tenho, na verdade, se eu pegar 2 barras e juntar cada uma com 50 quilos, eu vou ter uma barra com 100 quilos. Eu tenho uma novidade, 100 quilos é diferente de 50, mas é facilmente obtível pela soma escalar do peso das partes. No caso da massa, do peso. No caso das propriedades resultantes, eu posso... das propriedades emergentes, elas são irredutíveis, como eu já mencionei. Os exemplos do cérebro consciente em relação aos neurônios, a vida e o metabolismo em relação às células, sistemas coletivos em relação aos indivíduos. Então, as propriedades resultantes, elas falham na dedutibilidade, na não dedutibilidade, mas elas aceitam a questão da novidade, mas é uma novidade trivial, quantitativa. Então, um exemplo é da água, né? A água é uma questão porque... Então, esse é o exemplo que o David Yates cita, né? Ele está explicando, comparando a água com o sulfeto de hidrogênio, e ela é altamente coesa, ela ferve aos 100 graus, enquanto o sulfeto de hidrogênio ferve ao menos 62, é isso mesmo? Mas eu tenho que checar, agora eu estou achando estranho esse valor. H2S é gasoso à temperatura ambiente, a água é líquida. Isso é algo de surpreendente, H2S tem aproximadamente o dobro da massa molecular de H2O, de onde se esperaria que a água também fosse gasosa à temperatura ambiente. Então, se a não dedutibilidade for uma condição necessária da emergência, a resposta será não. Será a liquidez uma propriedade emergente? Ele fala que não é, apesar de ter essas características diferentes entre 2 compostos. Então, o Yates fala, um líquido, ele tem um volume fixo, virtualmente, pois, ao contrário de um gás, não se expande de modo a preencher o seu invólucro. Tal como um sólido. Um líquido é relativamente incomprimível. Então, a liquidez é ter um volume fixo e ser fluido. Mas essa liquidez é uma propriedade emergente, mas não será uma propriedade emergente forte, de acordo com o que se fala na literatura. Por que não? Então, a água... Qual é a novidade da água em relação a seus átomos? A sua liquidez. É uma propriedade qualitativa macroscópica que está ausente de seus componentes microscópicos, os átomos, não são molhados. Mas ela tem uma dedutibilidade que a emergência rejeita. Seria uma redutibilidade funcional, a gente vai ver em seguida esse conceito. Ela é dedutível da sua base física. A liquidez surge da interação dinâmica entre as moléculas, explicável pela lei de Coulomb. Então, seria um caso de emergência fraca ou epistêmica.
Então, aqui a nota de rodapé, a lei de Coulomb explica a atração entre as moléculas de água, H2O, denominada ligação de hidrogênio, causada pelo fato de essas moléculas serem de polos eletrostáticos devido à sua geometria. Então, se você conhecer essa geometria da configuração molecular da água, você conseguiria deduzir que ela vai ser líquida. Então, é um caso de emergência fraca. Então, em geral, a ideia é que a emergência forte rejeita o fisicalismo. Agora a gente vai ver rapidamente o que é o fisicalismo. É uma tese metafísica de que tudo que há no mundo, ontologicamente, faz parte da ontologia da física ou se encontra fundado por entidades físicas fundamentais. É a ideia, partículas em movimento. Ontem, na palestra que eu assisti, perguntava como é possível você explicar diversos fenômenos emergentes como o movimento de partículas subatômicas. Isso parece que há um salto aí muito grande, né? Embora os fisicalistas reducionistas considerem que isso é possível. Então, novidade e não dedutibilidade são inconsistentes com o fisicalismo enquanto materialismo redutivo ou um monismo de substância de propriedade. Só existe um tipo de substância que é a física, a matéria. A emergência forte, ontológica, poderia ser compatível com o dualismo de propriedades. Como existem objetos físicos, mas propriedades podem ser não físicas. E aí tem uma discussão de platonismo, de realismo, mas essa é a grande discussão, qual é o status das propriedades mentais, ou das entidades, dos pensamentos, não como propriedades, mas como coisas, né? E a emergência fraca ou epistêmica poderia ser compatível com o fisicalismo não redutivo. Então, a gente vê aí que a emergência, ela, de certo modo, pode ser compatível com um tipo de fisicalismo, mas aí você teria que ver se é redutível ou não. Isso está relacionado com o fechamento causal físico do mundo, que é a ideia. O domínio físico é causal explicativamente autossuficiente. Todos os eventos físicos possuem causas físicas completas e suficientes. Então, propriedades mentais, que são não físicas, não produzem efeitos físicos. O meu pensamento não pode produzir um efeito físico. Essa é a ideia. Se um evento possui uma causa, ela vai ser sempre física. Se um evento físico possui uma causa física, completa e suficiente. E um evento mental, para os fisicalistas, dentro desse princípio, também. Se é que eventos mentais têm algum tipo de realidade. Na verdade, poderiam ser epifenômenos, né? E esse fechamento causal físico do mundo, aí tem um exemplo, seja um evento emergente M, por exemplo, sentir dor, causado por um evento base físico P, ativação das fibras neuronais C, e que em seguida causa um efeito físico P asterisco grito. Então, você tem três entidades aí. O fecho causal exige que P asterisco já possui uma causa física completa e suficiente, que é o próprio evento base P. O grito tem como causa a ativação das fibras C. Isso sugere que o evento físico do grito é causalmente sobredeterminado por sentir dor e por ativação das fibras. E aí, como você vai ter sobredeterminação, que em geral não se aceita, você não pode ter duas causas atuando juntos. Se você tem duas, você escolhe uma, e aí se escolhe a única causa, que é a causa física, que é a ativação das fibras neuronais, e torna a experiência de sentir dor qualitativa epifenomenal, ou seja, algo que é um efeito colateral, mas que não tem uma realidade dura, assim. Tem esse argumento do arcanjo matemático e a consciência, que a partir do Charles Brode, que, supondo um arcanjo com conhecimento físico e poder de dedução perfeitos, seria incapaz de prever o cheiro específico da amônia, uma qualidade fenomênica, mas apenas as suas alterações físicas. E essa ideia do que é uma consciência fenomênica? Seriam os qualia, é sentir dor, ter uma experiência consciente, ver uma cor. São percepções subjetivas que, em princípio,
se acha difícil de se explicar através apenas de propriedades microfísicas. Então, essa é a base da argumentação de que a consciência é fortemente emergente, pois as verdades sobre ela não são dedutíveis de quaisquer fatos físicos. Então, para o Broad, você teria leis psicofísicas fundamentais transordinárias para fazer essa ponte entre o físico e o fenomênico. Seriam leis fundamentais irredutíveis e não deriváveis de leis inferiores, como as leis da mecânica quântica, por exemplo. E aqui está o exemplo do McLaughlin, ele tem eu vou citar na bibliografia, ele fala do telhado, que o telhado depende da estrutura de baixo da casa, mas não basta você combinar os planos e materiais das paredes, propriedades de nível inferior, para ser verdadeiramente emergente. A construção do telhado depende de princípios arquitetônicos inteiramente novos e originais e fundamentais, que essa engenharia inferior física não conseguiria explicar. Então, esse é um exemplo assim, visual do que estaria envolvido nessa emergência. Tendo uma distinção importante entre dedução e redução, que também aparece no artigo do Yates, que é porque ele fala a não dedução é uma condição negativa da emergência. Só que às vezes ele fala de ser irredutível, e aí eu fui estudar melhor essa relação. A dedução é um processo lógico ou epistêmico, e a redução é uma tese explicativa ou uma relação ontológica e metafísica. A dedução é uma ferramenta que você usa para derivar proposições e propriedades a partir de outras. E a redução é uma tese metafísica de que entidades ou fenômenos de alto nível podem ser explicados, dissolvidos ou identificados com entidades ou fenômenos de baixo nível. Então, a dedução é um método lógico, linguístico, que em muitos contextos filosóficos e científicos é exigido para que uma redução seja bem sucedida. Mas o sucesso da dedução não garante por si só a redução. Você pode ter uma dedução, mas não necessariamente significa que houve uma redução ontológica aí. Essa dedutibilidade lógica, por si só, não garante redutibilidade ontológica, porque é um processo linguístico formal que não resolve questões metafísicas sobre como a realidade é. Mas a ausência de dedutibilidade falha lógica é uma condição necessária para postular a irredutibilidade ontológica e não o inverso. Então, você parte de uma dedução, você, por exemplo, através de paráfrases, eu vou fazer uma paráfrase de uma sentença para eliminar, o Quine fazia muito isso, né? Você pega sentenças que têm universais, propriedades, entes abstratos, e você faz uma paráfrase e reduz a sentenças que você não tem mais essas propriedades abstratas que ele rejeitava dentro de um nominalismo, mas não significa que essas propriedades não existam. A dedução é apenas um método para você, inicialmente, ver se você teria ou não a possibilidade de dedutibilidade e, em consequência, de redutibilidade ou não ontológica. E aí o Yates usa o termo não dedutibilidade como condição necessária ou critério epistêmico principal para estabelecer a não redução ontológica da propriedade emergente, no nível metafísico. Então, se uma propriedade de nível superior é dedutível de sua base física, então ela não se distingue dessas propriedades de base que são sua fundação física. Então, é um critério, é um teste que ele faz para ver se uma propriedade poderia ou não ser considerada emergente. Se há dedução como método epistêmico e lógico, então é possível que haja redutibilidade metafísica. E cita a redução funcional do Kim, que aí é o modelo de dedução sincrônica, que aí justamente ele usa redução funcional, analisar a redutibilidade de propriedades de alto nível, por exemplo, mentais, a propriedades de nível inferior, físicas ou neurais, que é a grande discussão do fisicalismo. Então, seja uma propriedade emergente M, uma propriedade física P e um papel causal C, a ideia da redução é ter M é definido como ter uma propriedade P tal que P desempenha o papel causal C. Então, M é funcionalizada, realizada por P. A propriedade emergente, o sentir dor, por exemplo, ele tem uma propriedade física que desempenha esse papel causal.
Não é o M que desempenha o papel causal, é a propriedade física. Então, no final, você não tem uma emergência forte, porque a propriedade emergente não tem nenhum poder causal que é desempenhado pelas propriedades físicas subjacentes. Então, foi o que eu mencionei, sentir dor é identificada com uma propriedade física neural P, que realiza o papel causal de estimulação das fibras neuronais C. Ou seja, as dores não possuem poderes causais além dos que herda de seus realizadores físicos. Agora, se uma propriedade qualitativa não puder ser definida funcionalmente, que é o caso da consciência fenomênica, dos qualia, então a propriedade é funcionalmente irredutível e assim emergente em sentido forte. Então, dentro dessa visão da redução funcional, M é emergente forte se M supervém de suas bases físicas e M não é funcionalmente redutível, tendo N1, N como seus realizadores. E a falha nessa dedução funcional, que é, no final, uma irredutibilidade funcional, confirma a alegação emergentista de se explicar o fenômeno a partir das suas condições de base. E, por fim, o David Yates apresenta a emergência ilemórfica, que é a ideia que ele quer resolver como conciliar a consciência, por exemplo, com o fisicalismo. Então, qual é a ideia? Um tipo de novidade exibido pelas propriedades emergentes pode ser compatível com uma fundação estritamente física, com o fisicalismo, que retiraria um certo mistério da emergência, tornando-a respeitável cientificamente. Como é que ele faz isso? A forma de um todo complexo, uma estrutura, organização, desempenha um papel irredutível na determinação da natureza ou dos poderes causais de suas partes materiais. Então, ele herda da ideia do Aristóteles, da forma e da matéria. Então, a forma seria... Você tem só a matéria, mas a forma seria essa propriedade emergente que teria um poder causal sobre a base inferior. A forma altera a identidade e, consequentemente, condiciona os poderes causais das partes materiais. Então, há uma influência top-down, descendente, da estrutura sobre os componentes físicos, e isso coloca em tensão com o princípio do fez causal do mundo, que só haveria causas físicas no nível inferior. E aí há uma forma de condicionalismo, há um papel irredutível de ordem superior, a forma que seria consistente com o fato de todas as forças serem forças físicas fundamentais. O modo como essas forças físicas se compõem em ocasiões específicas é condicionado por esse aspecto de ordem superior, que é a forma ilemórfica neo-aristotélica. Aí tem uma discussão sobre isso, se resolve realmente, se é possível conciliar fisicalismo e fez causal do mundo com emergência forte nesse sentido, e é uma discussão interessante. Conclusão, então, a emergência combina superveniência, novidade e redutibilidade. A emergência fraca combina fundação física e redução ontológica. Por exemplo, a meteorologia, os tornados são exemplos de emergência fraca. A emergência forte postula novidade ontológica e poder causal top-down, intenção com fecho causal. E a emergência ilemórfica tenta conciliar esses dois aspectos. A forma determina os poderes das partes sem violar o fisicalismo. Novos Horizontes, essa obra do Harold Morovitz, The Emergence of Everything, é de 2002, ele identificou 28 níveis de emergência na história natural, do Big Bang ao Homo sapiens, e aí até na filosofia, na linguagem, você pode encontrar fenômenos de emergência. É um livro muito interessante, que ele apresenta os tipos dentro das ciências especiais, na biologia, na química, os casos. E aí uma área interessante é a ideia de emergência do grupo, agência causal dos grupos. É um caso de emergência forte, causação descendente de uma coletividade em relação a seus membros. Se você pega, hoje isso é muito atual, os grupos de internet, os grupos sociais, eles detêm um poder causal que os indivíduos não têm. E aí a ideia do todo é mais do que a soma das partes. Esse é um artigo interessante, The Emergence of Group Cognition. A cognição do grupo é diferente da cognição dos indivíduos. E é uma área que eu estou começando a estudar dentro da ideia de que certas instituições sociais e religiosas teriam uma forma de causalidade
descendente e um fenômeno de emergência ontológica e metafísica. Então, é isso, são as referências, algumas, eu tenho todas em PDF, se alguém quiser eu posso mandar. E é isso, muito obrigada aí pela atenção, acho que eu cumpri meu tempo para não me alongar muito. Olha, posso fazer a pergunta? Claro. O epifenomenalismo cairia em qual tipo de emergência? Forte ou fraca? É fraca. O epifenomenalismo é o seguinte, é a ideia de que você pode ter uma novidade, você pode ter dependência ontológica, superveniência, mas você não tem um poder causal. E a ideia, os que defendem que a mente não, uma forma de monismo fisicalista do cérebro, por exemplo, a consciência não tem poder causal, então ela é um epifenômeno. É um fenômeno que surge, ele emerge, mas ele não consegue atuar, né? É a grande questão, como causas mentais podem atuar no físico. No máximo, você teria causas mentais atuando em eventos mentais, não físicos. E isso é uma discussão muito ampla, né? Eu não tenho uma... Eu não sou monista fisicalista. Eu sou assim, mas claro que tem muita questão aí, né? E é uma área que está crescendo, assim, eu lembro... O que é? Você pode aplicar, um fenômeno emerge de outro, até o Luiz Henrique falou daquela perspectiva temporal, o tempo emerge na escala humana, que tipo de emergência é essa, né? Que tipo de relações metafísicas entre a base e o que está saindo? Isso é muito interessante. E se aplica a tudo, de certo modo, né? Luiz, você foi citado. Não por causa disso. Réplica. Parabéns, Ana Maria. Mais uma vez, uma apresentação excelente. Obrigada. Muito boa mesmo. Eu queria fazer só uns comentários, né? São 3 coisinhas assim. Você citou o George Lewis, que eu citei também, né, outro dia, e o Lewis ele faz uma distinção bem interessante, que eu acho que valeria a pena a gente prestar atenção nela, que é a seguinte, é a distinção entre emergente e resultante. O resultante, você pode prever a partir das condições iniciais. O emergente, você não pode prever o que ele vai ser, né, que ele vai surgir e como ele vai ser a partir das condições de base. Então, essa distinção é interessante. E por que eu acho que ela é interessante? Porque quando a gente analisa as coisas em termos de sistemas, que é o que eu tenho procurado fazer, você sabe que eu sou um emergentista de carteirinha, né? Carteirinha e passaporte, né? Quer dizer, todos os documentos de emergentista. Quando a gente analisa as coisas em termos de sistema, a gente não precisa, para determinar a funcionalidade, a relação, como diz o Kim é muito feliz quando ele coloca as coisas nesses termos, em termos de relações funcionais, a funcionalidade do todo, do emergente, com relação às funcionalidades das partes, das condições de base, né? Quer dizer, todo sistema complexo ele é composto de sistemas menores, né? O organismo humano é um excelente exemplo. Aliás, os emergentistas sempre preferem, né, o exemplo de organismos vivos, especialmente, claro, os animais. Então, você tem a simultaneidade de determinação. Se é um caso de determinação simultânea entre as condições de base e o todo, por exemplo, você só tem a funcionalidade do organismo, né, plena, né, o organismo só é funcional enquanto organismo, com tudo que ele precisa fazer, se todos os seus subsistemas forem funcionais também, né?
Então, é claro que essas funcionalidades dos subsistemas, elas determinam a funcionalidade do todo. Mas, em contrapartida, o todo, ele cria as condições ideais, né? Vamos pensar num organismo vivo, né? Num animal, por exemplo, um animal superior, né? O corpo humano, por exemplo, né? Quer dizer, o sistema total, né? A funcionalidade do todo, cria internamente as condições ideais para que os subsistemas funcionem. É aquela ideia do Claude Bernard de um meio interno, né? Quer dizer, o sistema total, ele sendo funcional, ele cria no seu interior um meio interno, né, de tal maneira que os subsistemas possam funcionar bem. Isso é determinação descendente, mas não é causalidade, não é causação descendente. É um tipo de determinação, mas não é. Você não pode caracterizar como causação descendente, como na literatura ficou costumeiro se discutir. A categoria certa para se empregar, não é? Eu me espanto, eu tenho empregado isso há muito tempo, há vários anos, né? É a terceira categoria de relação na tábua kantiana das categorias, que é a categoria de comunidade. E me espanta que um filósofo tão competente como o Kim não tenha pensado nisso. Com isso, eu não estou querendo dizer que eu sou mais competente do que ele, não. Mas eu tive, não é, a ocasião de pensar nisso. Quer dizer, Kant caracteriza a categoria de comunidade da seguinte maneira: é como se A fosse causa de B e, ao mesmo tempo, B fosse causa de A. Mas não é outro tipo de determinação, não é causação. Então, segundo Kant, né, se você tem antecedência, né, temporal e consequência temporal, quer dizer, se você tem a sequência temporal, A é anterior a B e B é posterior a A, você pode aplicar a categoria de causação. Mas se você tem simultaneidade, que é o que acontece entre a totalidade do sistema e os subsistemas que o constituem, você não pode aplicar a categoria de causação. Você não tem as condições empíricas para aplicá-la, mas você pode aplicar a categoria de comunidade. Isso significa que a gente não precisa caracterizar o funcionamento do universo, de todas as coisas que há, só em termos de causa e efeito. Há outros tipos de determinação. E a comunidade é um tipo de determinação. Quer dizer, ela faz acontecer coisas no mundo sem que isso seja por meio da relação causa e efeito. É por meio de outra relação. Kant, quando expõe isso na Crítica da Razão Pura, ele dá o exemplo do sistema solar, do nosso sistema solar. E ele diz assim, por exemplo, a Terra exerce uma atração gravitacional na Lua, mas a Lua também exerce uma atração gravitacional na Terra. Então, se você olha primeiro para a Terra e depois para a Lua, você pode dizer que a Terra seria a causa do movimento da Lua. Mas se você olha primeiro para a Lua e depois para a Terra, você poderia dizer que a Lua é causa do movimento gravitacional da Terra. Mas ele diz, não é nenhuma coisa nem outra. É uma relação de comunidade, e assim com todos os outros, né, astros que compõem um sistema solar. Né? Então, a questão é a gente fazer uma análise que, além de ser diacrônica, eu estou de acordo com isso que você expôs, eu acho bem apropriado, mas ela também tem que ser molar, que é um termo que é empregado pelo Lloyd Morgan, né, e pelo pessoal da psicologia. Quando você analisa as coisas de maneira molar, quer dizer, de maneira mais ampla, vendo primeiro o funcionamento do todo e depois o funcionamento das partes, aí você tem uma outra perspectiva sobre o que está acontecendo ali. Né? Então, essa foi uma observação meio longa, me desculpe, mas o tema me entusiasma porque eu tenho estudado isso há muitos anos. Né? A outra observação que eu queria fazer é com relação a essa distinção entre emergência forte e emergência fraca.
Eu acho que emergência mesmo é a forte, né? Emergência fraca é apenas aquilo que também se chama de superveniência. E é muito difícil, com relação a isso, o Kim é um autor muito feliz na discussão sobre isso, porque é muito difícil você distinguir superveniência de emergência. Mas você tem que estabelecer um critério para distinguir, senão fica tudo, né? Você está só usando duas palavras e dois conceitos, né? Confundindo dois conceitos para falar das mesmas coisas. O critério que a gente poderia adotar é o seguinte: você tem emergência forte, ou emergência mesmo, eu diria, não é? Quando você tem a determinação descendente. Quando o sistema total tem alguma influência sobre o funcionamento das suas condições de base. Por exemplo, num automóvel, isso não acontece. O automóvel não é um sistema emergente. Ele é um sistema resultante, como diria o Lewis. Porque quando você junta as partes do automóvel, você pode prever o que vai acontecer. Agora, numa molécula de água, né, ou num organismo vivo, você não pode prever o que vai acontecer a partir das condições de base. Então, é um emergente. Então, nesse outro tipo de sistema, você tem realmente emergente, porque você tem a determinação descendente. Eu acho as expressões descendente ou ascendente ruins, porque supõe que haja níveis, e não há níveis, porque as coisas estão acontecendo no mesmo lugar, né? Não há níveis na realidade nesse aspecto aí, né? São níveis abstratos, né? Na nossa abstração para poder entender as coisas. Eu acho até que os emergentistas usam muito esse jargão dos níveis, né? Mas níveis de emergência, etc., né? Mas eu acho que é uma forma enganadora de descrever as coisas e que leva a mais confusão. De qualquer maneira, eu acho que é isso, quer dizer, se você tem um sistema e nele você constata que há a suposta determinação descendente, quer dizer, a funcionalidade das partes também depende da funcionalidade do todo, então você tem um emergente. Se não é assim, você tem um resultante, como diria o George Lewis. Então, eram essas os comentários que eu queria fazer, mas, mais uma vez, eu acho que a sua exposição foi muito feliz, né? Assim, por assim dizer, pegou todos os pontos importantes e expôs todas as noções, enfim, de todos os lados aí que precisam entrar na discussão, né? Então, é isso. Obrigado. Não tenho perguntas propriamente, né? Era só isso. Obrigada, Luiz, também pelas observações. Eu sei que você se interessa pelo tema e conhece bem, e indo na questão da segunda parte que você falou, da emergência fraca, né? Às vezes se trata a emergência sempre como forte, mas a literatura também usa o emergência fraca, que, na verdade, tem aquelas características. Você tem a superveniência, você tem uma dependência que está relacionada, né? Você tem redutibilidade, mas às vezes você tem uma irredutibilidade epistêmica. E aí é aquela ideia, é igual o acaso epistêmico e o acaso metafísico. Eu digo, não, esse fenômeno não tem causa, foi totalmente espontâneo, o decaimento de uma partícula subatômica. Eu digo que é um acaso epistêmico porque eu ainda não tenho como saber se ele tem uma causa ou não. Então, eu chamo assim, tudo que é epistêmico, de certo modo, parece provisório, né? Só que no caso da emergência fraca, eu não tenho epistemicamente como reduzir naquele momento o fenômeno superior aos fenômenos inferiores. Mas eu acho que com o conhecimento do futuro, da ciência avançada, eu poderia fazer esse passo, né?
Então, de certo modo, a emergência forte ela está lá e não é provisória, mas a emergência fraca é algo que sempre em filosofia da ciência a gente tem uma explicação. Hoje, com o conhecimento que se tem, eu não tenho como... na verdade, eles distinguem irredutibilidade em princípio e epistêmica. No caso da emergência forte, é irredutível em princípio. Não se trata do conhecimento atual que nós temos. E a emergência fraca é uma irredutibilidade que poderia ser, eventualmente, epistemicamente, reduzido no futuro. do futuro. Reduzido no futuro. Não, tudo bem. Aí, com relação, se as expressões são usadas dessa maneira, uma no sentido ontológico, como você disse, outra no sentido epistêmico ou cognitivo, aí tudo bem, eu acho que fica claro, tal, né? Não tem problema. Agora, é que eu estava tomando tanto emergência quanto superveniência no viés ontológico, né? E seguindo exatamente autores como o Quinho Davidson, é um outro autor, né? Que não era emergentista, mas ele era um supervenientista de carteirinha, né? Quer dizer, o monismo anômalo ou não nomológico, que fica melhor em português, né? É um tipo de supervenentismo, né? E ele, lá nos textos dele, lá no ensaios, Essays on Actions and Events, né? São 3 ensaios lá do 11, 12, 13, né? Que são os principais, nos quais ele trata disso. Ele usa repetidamente o termo superveniência e o verbo, que a gente diria em português melhor, seria, como você também observou, sobrevir, né? Seria melhor em português. Mas, enfim, mas isso me lembra uma outra coisa que você falou, agora mais para o final, que eu acho que é interessante também. Você disse alguma coisa assim que você, se não estou enganado, não é uma fisicalista convicta, alguma coisa assim, você falou? Monista. Monista, isso. Redutivista. Redutivista. Então, o que eu queria comentar, então, isso me fez lembrar uma outra coisa, que é o seguinte: a gente pode ser monista de substância, como o Davidson, por exemplo, sustenta que o monismo anômalo né, um monismo de substância, e você pode ser, mesmo assim, dualista conceitual, que é o caso do Davidson. Mas há outras formas de ser dualista conceitual. Então, a forma do Davidson é uma, mas há outras, né? A maneira dos emergentistas é uma outra, porque os emergentistas são materialistas, mas eles não são redutivistas, né? Eles não acham que as coisas são feitas de um outro estofo, né? De uma outra substância diferente da matéria. Tudo é matéria para eles, né? Mas você tem, mesmo assim, um dualismo, até você poderia dizer um pluralismo conceitual, porque Sim. Os conceitos que você aplica, bom, vamos usar a palavra que é sempre usada, eu não gosto, mas o nível, né? Os conceitos que você aplica num nível da realidade, você não pode aplicar em outro nível, né? Então, você tem um dualismo ou pluralismo conceitual, de qualquer maneira. Mas, do ponto de vista, vamos dizer, metafísico, né, no que diz respeito à substância, ao estofo, né, do qual as coisas são feitas, você é monista, quer dizer, só existe matéria, energia, etc., não há outro tipo de coisa. Tem várias denominações nesse debate, né, e variações do dualismo cartesiano, dualismo de propriedades, e aí variações do que você considera real, né, ou apenas conceitual. Veja, o dualista conceitual, né, o Davidson é um dualista conceitual, mas que não acha que os eventos mentais constituem uma espécie de outra realidade diferente da realidade física, porque um evento é mental só porque ele é descrito usando um vocabulário mentalista. Mas os emergentistas, o Davidson não é um emergentista, mas os emergentistas
fortes, né, vamos dizer assim, eles são dualistas conceituais, né, não por uma questão de linguagem. O sistema emergente, ele é uma realidade distinta das suas partes, e ele é real tanto quanto as suas partes, né? Agora, vale lembrar que todo sistema, qualquer sistema que existe, é uma realidade abstrata. Você não vê o sistema, você vê as partes funcionando. Nós criamos o conceito de sistema justamente para aplicar a essas circunstâncias nas quais certas partes conectadas, coordenadas de maneira, né, nomológica, funcionando, elas dão ocasião a aparecerem propriedades emergentes e uma realidade emergente que antes não estava lá. Mas o sistema é algo abstrato, né? Então, é um dualismo que também é semelhante a uma espécie de platonismo mitigado, né? Sim. E quanto ao primeiro ponto que você falou, realmente tem uma discussão complexa dessa causação descendente sincrônica, que é a ideia que o Kim rejeitou, porque aí, se você fica nos termos da causalidade, aí você vai ter problema. E se fala que não é a natureza causal, essa interação da emergência sincrônica, é de, como você falou, é de uma outra natureza, e isso tem várias discussões a respeito, porque senão você vai ter outros problemas. E ele falou a questão da circularidade, tem formas de você tentar resolver essa influência mútua, mas, de qualquer forma, a relação de emergência ela é uma determinação, uma dependência, é um monte de coisas, e tem algo ali que não é redutível à relação de causa e efeito, que daria uma primazia à causa, né, uma prioridade talvez ontológica, quase temporal, e tem toda uma discussão. Mas é interessante isso que você citou, a questão das funcionalidades do sistema, que, de certo modo, determinam funcionalidades das bases, né? A gente pensa sempre na hierarquia, mas, na verdade, está tudo junto, né? É tão bom pensar em cima, embaixo, mas, na verdade, está tudo junto e misturado. É mais fácil. Mas existe uma... Será que as propriedades mentais não causam efeitos físicos? De Então, alguma olha, forma? tem emergentistas que dizem que sim. O Roger Sperry é um prêmio Nobel também, né? Ele é um neurofisiologista e psicólogo britânico, né? E ele defende que sim, que os estados mentais, os eventos mentais, causam modificações no cérebro. Ele é um emergentista forte, né? E ele defende isso, né? Aliás, eu posso até mostrar, eu acho que é interessante, só um minutinho. Sim. Esse aqui é o livro do Sperry, né? Science and Moral... Moral Priority. Roger Sperry, vou anotar aqui. É um livro bem interessante, né? Porque ele é dos emergentistas assim mais convictos, né? E ele defende isso justamente, que nossos estados mentais, caracterizados não como estados cerebrais, mas mentais, eles têm poder descendente sobre os estados neurofisiológicos, né? Ele não é, assim, na verdade, muito convincente na explicação, mas é o que ele defende. Agora, uma outra coisa que eu queria mostrar é esse livro, que eu não sei se você conhece, né? Não, Art Council, é uma coletânea, né? É uma coletânea, assim, que tem artigos muito bons, né? Eu já ouvi falar, mas eu não li. Muito bons a respeito desse tema da causação descendente. É excelente isso aqui. Né? Sim. Assim, por exemplo, nesse caso do grupo, né, dos grupos sociais, aglomerações de indivíduos, multidões, parece ser um caso de emergência forte, né?
O indivíduo Sem dúvida. sozinho não faz o que ele faz enquanto membro daquele grupo. Isso tem exemplos na história clássica. Você já ouviu falar do Gustave Le Bon? Sim. Então, Gustave Le Bon, ele tem um livro chamado, ele tem vários livros assim sobre esse tema de fenômenos sociais. Ele é do finzinho do século XIX. Ele tem um livro chamado A Psicologia das Multidões, da Psychologie des Foules, né, em francês. E ele defende exatamente isso, né, que o indivíduo, quando está inserido no que ele chama de uma multidão organizada ou multidão psicológica, ele sofre o poder da sugestão, né, pelo fato de estar inserido na multidão, e aí ele faz coisas que realmente ele não faria quando está sozinho, né? Coisas até que ele desaprova. O Le Bon estava pensando, sobretudo, naqueles levantes e fatos violentos da Revolução Francesa, não é? Sim. Embora ele já estivesse, no tempo, ele já estivesse bem posterior a isso, né? Mas ele estava pensando nesse tipo de coisa. E é engraçado que ele diz, a certa altura, que a multidão psicológica, na multidão psicológica, os indivíduos não precisam estar reunidos no mesmo espaço. É uma coisa muito curiosa ele dizer isso, porque não tinha redes sociais na época dele. Parece que ele teve um insight. Uma premonição do que seriam as redes sociais. Ele devia estar pensando na comunicação que era possível na época, que era por correio mesmo, né? Ou por telégrafo, já tinha telégrafo, né? Mas o que ele diz é isso, quer dizer, os indivíduos, mesmo estando distantes no espaço um do outro, né, uns dos outros, eles podem se sugestionar e vir a constituir uma multidão psicológica. Sim. E o que a gente vê nas redes sociais hoje em dia é exatamente isso. A teoria dele se aplica muito bem a esse fenômeno. Sim, total. Agência coletiva com poder causal bastante prejudicial, surpreendente. Inclusive. Nocivo, surpreendente. Surpreendente. Essa é uma das áreas, né? A área da economia também, o exemplo do dinheiro, né? as finanças, tudo que envolve sistemas, como não apenas de coisas físicas, mas de coisas abstratas, tem esses novos poderes, né? Uhum. Isso ainda é pouco estudado, eu acho. São poderes emergentes, né? Poderes emergentes, e por isso que é uma literatura ainda muito promissora, porque não é só o problema mente-corpo, eu acho que entra agora a rede social, de várias áreas dessa economia virtual, tudo é intangível, né? Os valores, a moralidade. Nossa, muito, muito interessante. Dentro da religião, né? Também. Mas legal ter entrado nessa área. Estou fazendo um artigo que eu vou falar sobre isso. Aí eu quis testar. Então, tem outras perguntas? Eu acho que eu nem sou fisicalista não reducionista, eu acho que eu sou dualista mesmo. Mas, assim, não ingênua, né? Eu acho que o emergentismo forte dá para defender um dualismo aí. O problema de ser dualista é que a gente precisa saber qual é a outra substância, né? Qual é o outro estofo, além da matéria? Propriedades, dualismo de propriedades. Eu já aceito o platonismo matemático, eu posso aceitar as propriedades, eu já posso ser realista. Mas isso não tem muito problema. O problema é se você aceita a existência de espíritos desencarnados e coisas assim, né? Aí
Realmente aí é um passo além, e usar a emergência para isso seria algo meio estranho, né? E não se usa, né? A emergência se usa dentro de uma visão naturalista do mundo, né? Não é a ideia de... Embora a consequência se a consciência realmente ela emerge, pudesse ter algum tipo de... É porque ela é dependente do cérebro, então, a de defender vida após a morte com esse processo de emergência não funcionaria, né? Você tem que ter outros pressupostos. Porque a dependência ontológica anula qualquer possibilidade de sobrevivência da consciência após a morte, né? Exato. Aí é outro caminho de defesa, né? É. Mas é isso, então, se não tiver perguntas, a gente pode encerrar, e aí esse é o último encontro do ano, né? E a ideia seria a gente voltar o ano que vem, depois do Carnaval, que é final de... Eu vou viajar até depois do Carnaval, mas aí a gente vai se falando, e a ideia é que quem tiver interesse em apresentar alguma coisa, aí pode falar no grupo, ou falar comigo, e preparar alguma coisa dentro desse assunto, que pode até se for um pouco fora, mas porque tudo se relaciona de alguma forma, né? Aí a gente marca um calendário, mais ou menos, em princípio a gente mantém quarta-feira esse horário e vamos vendo o que a gente pode discutir no ano que vem. Tá ótimo, agradeço aí a presença de todos e as discussões ao longo desses meses. E um feliz Natal, um feliz 2026 para todo mundo, com saúde, estudos e coisas boas. Ok, Ana, obrigado. Também desejo boas festas a todo mundo. Obrigada. Olha, eu estou estudando aqui sistema de lógica temporal. Aí, mais para frente, eu acho que eu vou fazer uma apresentação sobre isso. Ótimo. O tema do grupo é bem amplo, causalidade, tempo e livre-arbítrio, justamente para encaixar interesses diferentes. É interessante, eu tenho curiosidade sobre lógica temporal, eu sei pouco. Aí você pensa aí depois alguma coisa para apresentar. Tá bom. Tá bom? Então tá. A gente se vê em breve. Tudo de bom aí para a gente. Tchau. Tchau.